Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula desse percurso de aulas que nós estamos fazendo na plataforma Eduque. Meu nome é Márcio, eu sou professor de Física. Hoje vocês são bem-vindos a mais uma aula de Física. Caso vocês queiram reassistir essa aula ou as demais aulas, acesse a plataforma Eduque. Nós estamos na aula de número 13 com o tema Princípio de Conservação de Energia e Tipos de Energia, né? Houve aulas muito parecidas com essas, né? Tanto no primeiro ano, ou nessa série mesmo, só que um pouco mais abordadas com outros objetivos, né? A aula de hoje é uma aula simplificada e vamos lá para a tela. Nós estamos na aula de número 13 com a série do segundo ano, mas se você for de outra série também, não tem problema, você pode assistir essa aula normalmente. Então vamos lá. Lei da natureza, pessoal, é essa frase aí, ó. Essa frase aí foi dita por um importante cientista, esse rapaz bonito aí, Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier, ele era um químico que viveu na época da Revolução Francesa. Ele é considerado o pai da química moderna, porque na época dele, como ele era rico, né, uma família boa, possuía bons estudos, e ele estudava, gostava de estudar química, né, ele era formado, assistia às aulas de Direito, mas gostava de também, ele gazetava as aulas de Direito para ir assistir às aulas de Ciências. Então ele percebeu que os instrumentos da época dele não atendiam ali os experimentos que ele queria fazer, e ele criou balanças de precisão. E nessas balanças que ele criou, ele pesava os objetos antes das reações químicas e depois, e tinha que dar a mesma quantidade. Ele observou isso, né, que quando não dava a mesma quantidade, é porque tinha virado outras formas de material, por exemplo, tinha virado oxigênio e o vento espalhou. Mas ele descobriu que se você juntasse todos os resíduos, por exemplo, de uma queima de um papel antes e depois, teria que dar a mesma massa. Só ia se transformar, não seria mais o papel, seriam as cinzas do papel. Então ele postulou essa lei da natureza. Ela, na verdade, sempre existiu, mas ele foi a que nomeou, que descobriu e colocou, por exemplo, uma analogia como a lei da gravidade. Ela não foi inventada, ela foi descoberta. Então ele descobriu que nada na natureza se cria, nem nada se perde, tudo é transformado, pessoal. E aí tem alguns problemas por causa dessa lei da natureza, né? Se as coisas não podem ser criadas, como é que elas existem, né? Eu falei melhor sobre isso numa aula que nós falamos no primeiro ano, está disponível na plataforma Eduque, se você quiser olhar. Assista lá a aula de Princípio de Conservação de Energia. Então veio dele, né, Lavoisier. Inclusive teve um final muito triste. Lavoisier, ele foi decapitado porque como ele exercia uma função pública de coletor de impostos, né, durante a Revolução Francesa, onde teve um processo social, ele foi decapitado pelo povo, né, considerado como traidor do Estado, porque como ele cobrava os impostos e os impostos eram abusivos, então ele findou que lá na França, nessa época da Revolução Francesa, aí era poucas ideias, pessoal. Não tinha muita conversa, não. Você era traidor do Estado, e a maioria das pessoas eram consideradas o terceiro Estado, né? Que eram as pessoas que viviam no campo, as pessoas que pagavam os impostos. Elas aí fizeram essa revolução que ocasionou um monte de coisa. Mas ele tem um monte de coisa boa, né? Fora isso, né? Ele tem alguns projetos dentro da ciência, por exemplo, na iluminação de Paris, ou então na Revolução Americana ele aumentou a produção de pólvora. Mas é dele que parte que nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. E isso não é diferente com a energia. Nós temos os tipos de energia e o que nós fazemos é transformar um tipo para o outro, né? Então nós temos basicamente, pessoal, esses tipos de energia aí, mecânica, térmica, solar e elétrica. Na verdade, solar é um tipo de energia térmica, né? E aí nós podemos ainda deixar mais específico, ó, da térmica. Nós temos a solar e a queima de combustível, que se fala muito hoje é em biomassa. O que seria biomassa? É um combustível biodegradável, que não polui tanto o meio ambiente. Por exemplo, a queima do bagaço de cana. As pessoas utilizam a cana para fazer o etanol, né? Ou então para fabricar o açúcar, e aí o bagaço da cana é reaproveitado para ceder ali, para virar uma biomassa, para que eu possa queimar, produzir calor, produzir energia térmica, e essa biomassa seja aproveitada, não degrade tanto, por exemplo, como o biodiesel, ou então o próprio diesel,
ou então o carvão, né? Temos ali a energia mecânica, ela se divide em 3 tipos de energia, que é a cinética, e 2 energias potenciais, que é a gravitacional e a potencial elástica. Vocês estudam isso aí, pessoal, durante os 3 anos do ensino médio. Tudo que eu coloquei aí, basicamente, é o currículo. Só que para chegar nesse ponto, tem alguns obstáculos, né? Algumas grandezas precisam ser estudadas. E aí, ao longo dos 3 anos do ensino médio, basicamente você passa estudando só sobre os tipos de energia. E eu coloquei aí na tela para vocês identificarem qual é os tipos de energia que nós conhecemos atualmente. Claro que faltou ali, por exemplo, energia nuclear. Ainda é um pouco delicado estudar sobre energia nuclear. Mas o objetivo é que nós conseguimos dominar a energia nuclear, por exemplo, fornecer baterias ou pilhas ou que envolva aí energia nuclear, mas por enquanto ainda está muito delicado. E aí vamos aqui falar um pouquinho, demonstrar aqui, né, o que são as formas de energia que estão ali na tela. Ó. Energia mecânica, a cinética ali está representada ali pelo carro em movimento. A cinética, né, a condição de existência dela é a velocidade ser diferente de zero. Então, se o carro está em movimento, possui energia cinética. Se o carro está parado, não possui energia cinética, mas tem, por exemplo, outros tipos. O carro também se move ali por causa da combustão de energia, né? Transforma ali a energia química do diesel em energia térmica, que vai produzir ali energia mecânica. A energia mecânica ali está representada ali também pelo ratinho que está correndo ali na gaiola, né? Ele, por estar correndo, está produzindo energia cinética. E aí nós temos ali a energia potencial elástica, né, representada ali pelo elástico do arco e flecha. É potencial porque essa pessoa pode ou não utilizar esse elástico para disparar a flecha. Se ela só soltar a flecha para retornar ao seu estado original, essa flecha não vai produzir movimento. Agora, se ela soltar o elástico de modo que a flecha siga em frente, aí produziu energia cinética. Então, o que é energia mecânica? Para resumir, energia mecânica são as energias que produzem movimento ou são as energias que podem produzir movimento. Se essa energia pode produzir movimento, ela é uma energia potencial do tipo mecânica e ela é potencial ou gravitacional ou elástica. A gravitacional está simbolizando ali no slide pela bolinha e a pena caindo. A gravidade que puxa esses objetos para o solo. Então ela pode ou não cair. A energia potencial elástica, ela pode ou não lançar uma flecha. Então, elas podem ou não produzir o movimento. Agora, quando já existiu o movimento, é potencial, é energia mecânica do tipo cinética. Então, essas aí são as energias mecânicas que nós estudamos, principalmente no primeiro ano. Energia térmica, pessoal, está ali na nossa tela. São as energias provenientes de fontes de calor, que pode ser o próprio fogo ou pode ser, por exemplo, o sol, como falamos lá, como, por exemplo, energia solar. Então ali o fogo, ele vai ocasionar uma combustão dentro do motor e aí vai produzir, por exemplo, movimento ali naquela roda. Ó. Essa combustão, ela vai ocorrer ali, uma queima que vai ocorrer o aumento da pressão dentro daquele objeto ali que nós chamamos de pistão, né, que está se movimentando. E aí ele vai se movimentar porque aumentou a pressão, ou seja, ficou muito apertado, vai abrir e aí vai secar, né? E aí vai ser eliminada uma parte em forma de fumaça, a outra parte vai se tornar um movimento. E aí fica sempre nesse ciclo, queimando combustível, né? E a energia térmica do tipo solar, e vem a energia mais limpa que nós temos, vem propriamente dita do próprio Sol. Nós aproveitamos essa energia térmica através das placas fotovoltaicas, que é um pouco caro, né? Se você dá uma pesquisada aí rapidinho na internet. Ou então aqui no Acre mesmo, algumas empresas, né? Já tem até o outdoor vendendo essas placas para que você consiga ali diminuir o consumo da sua casa, né? Então nós temos também a energia elétrica. A energia elétrica, pessoal, é uma energia, nós consideramos como uma energia atômica. Ela não é do núcleo do átomo, não é energia nuclear, mas é uma energia atômica. Você na tela aí, você vai ver que tem alguns objetos em roxo, né? Ao redor ali está representado em verde o espaço que ele percorre, que seriam as órbitas do átomo, do elétron. Então a eletricidade ela vem do átomo, só que especificamente de uma parte do átomo, que é o elétron. Então a eletricidade
o elétron ele forma a eletricidade. E aí a gente consequentemente aproveita a eletricidade para fazer o que quiser em casa, né? Para produzir ali a eletricidade ser aproveitada, por exemplo, como fonte de calor, no ferro de passar, ou então no forno elétrico. A energia elétrica produz também o funcionamento dos eletrodomésticos, né? Principalmente o computador e a internet, que nós consideramos como essenciais hoje. Agora, a energia nuclear. Qual é a diferença da energia nuclear para a energia elétrica? A energia nuclear também é uma energia atômica, só que ela é do núcleo do átomo. Então, no núcleo do átomo, nós temos dois tipos de partículas, que são os prótons, assim, as partículas consideradas maiores, né? São os prótons e os nêutrons. Os prótons possuem carga elétrica positiva, agora os nêutrons são sem carga. Agora, muito interessante, por que é muito mais difícil transformar energia nuclear do que a energia elétrica? Energia nuclear, pessoal, você vai mexer no tipo do elemento que está sendo produzido lá. Por exemplo, na tabela periódica, ela é organizada por números atômicos, ou seja, pela quantidade de prótons quantidade de prótons dentro do núcleo. Por exemplo, o primeiro elemento da tabela periódica é o elemento número 1. Ele possui um próton no núcleo. O elemento número 2 já seria o hélio. Então, o que difere o hidrogênio do hélio é um próton. De modo que quando você começa a quebrar o átomo, você começa a formar os outros elementos. E aí, esses elementos que formam a energia nuclear são elementos muito grandes, ou seja, possuem vários prótons. E aí, à medida que eles vão se dividindo, vai perdendo um pouquinho dessa massa. E como nada se perde, nada se cria, essa perca de massa, ela vira ali formas de energia que nós chamamos de energia nuclear. Então você vai dividindo um átomo, ele vai ficando menor, e uma parte dessa massa vai se perdendo, se transformando em energia. E aí, basicamente, nós temos o aproveitamento dessa energia, né? Por exemplo, da hidrelétrica ali, produz energia potencial gravitacional, se transforma em energia cinética e depois vira energia elétrica, né? Fiz aqui um esqueminha para vocês. Energia potencial gravitacional ali na represa, depois ela vira energia cinética, quando essa água começa a se movimentar, ela, ou seja, vai começar a escoar, e aí vai virar energia elétrica no final. Energia nuclear é a mesma coisa, ó. Só que aí a ponta é energia nuclear, ou seja, vai quebrando os átomos lá, e aí vai produzir energia térmica, ou seja, vai ficar quente, vai esquentar alguma coisa, se ela esquentar demais, aí corre o risco de acidente nuclear. Essa energia térmica ali, que está sendo representada ali pela parte em vermelho, ela vai esquentar e aí vai gerar um gerador ali de energia através da energia cinética, ou seja, esse vapor de água vai rodar a turbina que vai gerar energia elétrica. Então, basicamente, esse é o processo. Na energia térmica, nós temos a ponta energia térmica e a outra ponta vai ser energia elétrica, né? Mas aqui já pula algumas etapas do que está ali, ó. Já vai ser térmica, aí vai ser cinética e no final elétrica. Então vamos fazer um exercício daí, tá? Assinale a alternativa qual representa fontes renováveis de energia. Então vamos procurar as alternativas aí em que nós temos energias que são renováveis, ou seja, que não vão acabar. Então carvão ali, a gente já pode eliminar, né? A letra A, portanto sobra B e C. E a gente analisa o próximo lá, ó. Biomassa pode acabar também, pessoal, matéria orgânica. Nuclear também pode acabar. Portanto, sobra D e a E. Eólica, solar, eólica, só inverteu, hidrelétrica, carvão, natural e nuclear. Então, já posso também eliminar a alternativa E, porque o carvão e a energia nuclear também podem acabar. Então, sobra aí a alternativa D, eólica, solar, hidrelétrica e biomassa. Eólica e solar, pessoal, é energia do vento, tá? Solar do sol, hidrelétrica aí são provenientes dos rios e biomassa aí vai ser coisas aí que vão sendo queimadas aí, pode ser o bagaço, fica plantando cana lá, como nós falamos lá na energia térmica. Então, chegamos aí ao final da nossa aula. Acompanhe as demais aulas na plataforma Edu, que até breve, tá?